Bom dia! Bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Hora de falar de saúde, hora de falar com a psiquiatra. É isso mesmo. Vamos começar a semana cuidando da saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre depressão na adolescência. Tá percebendo algum comportamento no seu filho? Então fique de olho que nós vamos conversar com a doutora Karine Cunha. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Elegantérrima, lindíssima. Você também, como sempre. Doutora, a depressão na adolescência, tá muita incidência? Tá acontecendo bastante? Olha, os estudos recentes apontam mais ou menos 10 a 20% dos adolescentes estão tendo depressão. Nossa, mas isso eu acho que é por causa da pandemia também, né? A pandemia com certeza aumentou bastante. E não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. No mundo, né? Na verdade no Brasil é um pouquinho mais, é na faixa de 22%. Nossa. Os consultórios estão lotados? Ou seja, aproximadamente uma a cada cinco estão com depressão. É um número altíssimo, né? É um número altíssimo. Agora, como que faz para perceber? Quais são os sintomas? Olha, os sintomas da depressão, assim, na adolescência é um pouquinho diferente, tá? Mas também tem sintomas parecidos com os dos adultos. Então nós temos tristeza, angústia, desânimo, na maior parte do dia, por aproximadamente aí 2 semanas, alteração de sono, pode ser aumento de sono ou redução do sono, alteração do apetite, cansaço excessivo, fadiga, perda do interesse ou do prazer nas atividades do dia a dia. Só que o adolescente ele tem algumas peculiaridades. Quais são? Nem sempre eles têm tristeza. Em geral, eles têm mais episódios de irritabilidade. Que curiosidade. Então, se você percebe que o adolescente está mais irritado, está brigando com todo mundo, está muito mal-humorado, isso pode ser um sinal de depressão. Que engraçado, né? Porque o adulto entra naquela tristeza realmente. Em geral, o adulto sente mais tristeza, isolamento, mas o adolescente ele também se isola. Mas é engraçado porque normalmente os pais, quando acontece uma coisa, falam: ih, essa idade não é fácil. E pode ser um sinal de alerta. Então, mas é por isso que é difícil, porque em geral os pais olham e acham que é uma crise de adolescência. E muitas vezes. Que é o que mais se fala. Exatamente. Só que muitas vezes não é. Uma outra característica que é bastante comum nos adolescentes são as dores físicas difusas. Isso também pode ser um sinal de depressão. Então, por exemplo, o adolescente que está sempre com dor de cabeça, ou dor nas costas, dor nas articulações, também pode ser depressão. E agora, mas assim, quais são os fatores de riscos, por exemplo, numa depressão na adolescência? Olha, fator de risco, em geral, a principal é o fator genético. Tá. Se você tem um pai ou uma mãe com depressão, a sua chance é de 2 a 4 vezes maior. Tá? Já é de 2 a 4 vezes? Já é de 2 a 4 vezes maior. Existe uma questão muito forte genética para a depressão. Mas nos adolescentes, uma questão que pega muito é a questão familiar. Então, o que eu percebo no meu consultório? A maioria dos pacientes que eu atendo tem uma dinâmica familiar muito complicada, um relacionamento difícil com os pais, falta de apoio, falta de carinho, ou crítica excessiva, muita pressão. Então, para o adolescente, um fator de risco é uma família disfuncional. Existem outras também, Sim. né? Bullying, hoje tem o cyberbullying também, né? Não só... Não, as redes sociais eu acho que é um veneno. Um veneno se não for monitorada, se não for acompanhada. Eu particularmente, eu sou contra a rede social para adolescente. Eu acho que... Porque o adolescente, ele está formando a personalidade dele. Então, assim, eles são muito sensíveis. A rede social, ela tá tão... Eles são sensíveis a críticas, então, de repente, ele recebe uma crítica, ele fica com aquilo na cabeça. Eles têm uma dificuldade maior de lidar com essas questões, Mas né? eu tava agora nos bastidores vendo o pessoal conversar na maquiagem, engraçado. E aí eu ouvi alguma coisa do tipo, não, eu não tô deixando minha filha mais entrar em tal aplicativo porque eu vi um vídeo que ela viu que estava incitando a isso, outro aquilo. Engraçado que tem aplicativos que é para ser uma distração, uma diversão, mas está virando um negócio tóxico que a gente, que é adulto, eu fico pensando, meu Deus, eu abomino o que eu vejo. Eu imagino um adolescente que está ali formando opinião, formando realmente a personalidade, vendo aquilo. E outra questão, com a pandemia, o que aconteceu? Eles aumentaram muito o tempo de permanência na tablet, computador, smartphone. Então, assim, jogos eletrônicos. E o que os pais fazem? Corta? Qual que é o caminho nesse caso? Olha, como que trata? Então, o caminho, na minha opinião, assim, primeiro é sempre o diálogo, né? Sempre. Porque não necessariamente é mais difícil você fazer um diagnóstico de depressão na adolescência, principalmente para os pais.
mas tem alguns sinais de alerta. Sim. Então, por exemplo, a queda de rendimento escolar, então aquele aluno que sempre foi bom, de repente as notas começam a cair. Queda de rendimento, de repente o aluno não quer mais ir para a escola, uma mudança muito grande no comportamento, começa a ganhar muito peso ou perder muito peso. De repente uma pessoa que sempre se arrumou começa a andar de uma forma mais desleixada. Então isso aí são sinais que assim, é um fator, como é que eu posso dizer? Pode demonstrar que aquele adolescente está entrando num quadro depressivo. Tá. E é remédio nesse caso? Então, a medicação. psicólogo, acompanhamento com profissionais? Na verdade, as duas coisas. Os dois. Porque o que acontece? Na adolescência, eu acho muito importante, além do acompanhamento psiquiátrico, Sim. eu acho muito importante a terapia também. Então, em geral, todos os meus pacientes do consultório adolescentes, eu sempre encaminho para terapia. Para que ela possa dar acompanhamento para a pessoa lidar com as coisas do dia a dia. Exatamente, para ele poder se conhecer melhor. Né? Porque o adolescente ele tem muita crise existencial, ele não sabe direito quem ele é, o que ele quer. Então, a psicóloga ela é fundamental nesse processo. Mas a gente tem que medicar também. Mas eu acho muito importante ficar aqui, é a minha opinião para os pais. Eu acho que os pais, quando percebem que o adolescente está dessa forma, se o pai e a mãe não estão conseguindo resolver em casa, precisa encaminhar para um profissional, Sim. mas precisa, como que eu posso dizer, respeitar a privacidade desse adolescente como profissional, né? Porque ele precisa ter um momento ali para desabafar, para colocar para fora, para saber conduzir. E às vezes os pais acabam não achando que ele tem essa privacidade. Então tem que tomar cuidado também com essa... Tem que ter tato, tem que ter delicadeza. Delicadeza para lidar com o assunto. Se aproximar aos poucos, né, dos filhos. E tem assim, um momento, né? Senão se torna invasivo. E de uma maneira geral, o que eu acho, assim, encaminhar o filho diretamente ao psiquiatra é uma coisa, assim, um pouco pesada, né? Porque a gente tem ainda um certo estigma, né? De médico de louco. Então, de uma maneira geral, o que os pais podem fazer? Filho, vamos num psicólogo. Eu acho que eu tô percebendo que você tá diferente, eu acho que você poderia fazer uma terapia. Vai te ajudar. Exatamente. Você vai se sentir melhor, você vai desabafar. Mostrando cuidado, né? Mostrando cuidado, realmente. E aí, o psicólogo, com o passar do tempo, ele vai percebendo que precisa da medicação. É mais fácil do paciente aceitar. E aí encaminha pra gente. É muito difícil o paciente vir direto pra gente, é muito difícil. É o contrário. Em geral, vem do psicólogo pra mim. E aí ele já está com uma aceitação maior. Ele já está com uma aceitação maior, ele já sabe um pouco mais o que está acontecendo com ele já sabe que ele tem depressão, porque assim, muitas vezes o jovem ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então é importante ele saber que ele está com uma doença e ele não precisa ter vergonha disso. E que ele precisa de ajuda. E todos nós já fomos jovens, a gente sabe como é que é. Então, eu olho para minhas filhas hoje, eu me preocupo com tudo, sabe? Até a forma de alimentar para não traumatizar. A grande verdade é assim, desde a infância. Porque eu sei que traz. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala pro filho, com o que faz, não como ser muito repreende, né? Não repreender muito, não criticar muito. Está sempre estimulando o seu filho, estimular a autoestima do seu filho, porque isso é um fator muito importante. A baixa autoestima é um fator de risco para desenvolver depressão. Bom, conversei com a doutora Karine Cunha, médica psiquiatra, falando sobre depressão na adolescência. Então, fica de olho no teu filho, porque às vezes você acha que aquele momento, por causa da idade, ele pode estar desenvolvendo a depressão. Doutora, obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Te espero mais vezes aqui no programa. Vamos continuar falando de saúde?